personagem esquecido de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tem um elenco secundário até que bem trabalhado em geral, no qual alguns personagens, até mesmo na batalha final, tiveram algum papel central. Todos os integrantes das escolas Jujutsu, ou praticamente todos, tiveram alguma função. Desde o Takaba, que proporcionou a melhor luta de Jujutsu, que foi a dele com o Noritoshi Kamo, o Kenjaku, ou até mesmo a Maki, que desde o início da história era só um personagem B. E desde Shibuya foi escalonando para um personagem tão memorável quanto Toji, que hoje, junto com o Gojo, faz boa parte do fandom visualizar a obra com seus rostos estampados. Basicamente são os garotos propaganda que tem em divulgação ou até mesmo em qualquer edit da obra, você vê ali a luta do Toji contra o Gojo sendo um destaque para todos. Mas voltando ao raciocínio aqui, a Maki é apenas um dos personagens que evoluíram absurdamente durante a sua jornada em Jujutsu Kaisen. Outro exemplo é o próprio Todo, que durante o arco de Shibuya pensamos que estava acabado, mas ele voltou incrivelmente bem no arco final, servindo até de muleta emocional para o protagonista em vários momentos da obra. E um dos melhores exemplos de personagem secundário bem trabalhado e que, bom, meio inesperado ele tá aqui, é o Miguel. Na minha cabeça, ele é apenas um personagem isolado de Jujutsu Kaisen Zero e do nada, pô, ele tava lá, no arco final, com uma relevância absurda na história, mostrando como o Gege Akutami nunca deixa seus personagens para trás, mesmo os de segundo ou terceiro escalão. Porém, os de primeiro escalão ele deixa. Eu poderia falar da Nobara aqui, porém eu acho que além de o autor ter acabado com ela cedo demais, ainda por cima foi um grande erro. E um erro ainda maior foi a decisão de trazê-la de volta. Porém, não é sobre a Nobara esse vídeo, por incrível que pareça, mas sim sobre o nosso Sasuke de Jujutsu Kaisen, o Megumi. Sim, por incrível que pareça, um dos personagens que na teoria eram dos protagonistas da obra, no fim foi um dos mais mal trabalhados de todos. Ele, quem foi o primeiro do trio principal a despertar o seu domínio, mesmo que incompleto, ainda assim demonstrava talento. E simplesmente durante o arco do jogo do abate, temos um dos melhores plot twists de Jujutsu Kaisen, que é o Sukuna usurpando o corpo do Megumi, e mostrando que o real plano de Sukuna, na verdade, era o mesmo desde o começo da obra, que era assumir o corpo de Megumi utilizando o contrato que ele fez lá com o Itadori, que consiste basicamente em utilizar o corpo dele por 5 minutos. Em troca de reviver o próprio Itadori, o que pra mim é um plano genial e que ficou ali guardado na manga do autor até esse momento. E essa ação de fato trouxe vários benefícios para a obra e principalmente colocou Jujutsu Kaisen no trilho para sua reta final. Porém, o maior problema foi descartar de uma hora para outra o personagem com o maior potencial da série. A gente sempre viu o Megumi dando tudo de si, pelo menos para compensar suas fraquezas, com a sua habilidade e formas extremamente criativas de utilizar os seus poderes. Por exemplo, o método que ele usou para lutar contra Toji em Shibuya. Isso foi simplesmente genial. Ele não tinha chance nenhuma de ganhar aquela luta, porém ele conseguiu postergar ela pelo maior tempo possível, utilizando de suas habilidades de uma forma tecnicamente impecável. Ele sempre superou sua fraqueza de poder bruto com o seu cérebro. E imagina quanto mais ele poderia fazer e agregar para o desenvolvimento tanto de personagens, tanto quanto o de seu poder, as 10 sombras, se ele continuasse na obra até o fim. As 10 sombras são um poder que até hoje gera algumas dúvidas na comunidade, e a sua força por esta falta de desenvolvimento é totalmente atribuída ao Sukuna e não ao seu portador original. Mas então, qual seria a solução para resolver essa jogada de escanteio que o Megumi sofreu? Sendo que isso era uma coisa essencial para que o Sukuna pudesse ter o seu embate com o Itadori e principalmente contra Satoru Gojo. Afinal, se a absorção não fosse no corpo de Megumi e fosse em qualquer outro personagem, a necessidade de liberar Satoru Gojo de seu selo, pelo menos antes de o fim da obra, seria inexistente. Mas ao fazer isso, eles tornaram praticamente obrigatório libertar Gojo, tanto para o showcase visual que essa luta é, quanto para poderem trabalhar melhor a escala de poder do Sukuna, porque sem ter ninguém equiparável a ele, simplesmente tornaria a luta basicamente toda igual, assim como foi a sua segunda metade no mangá. Todos contra o Sukuna, semana após semana, o Sukuna enfrentando diversos adversários com estratégias e poderes diferentes, sem ter aquela parte inicial contra o Gojo, que fez os dois usarem toda a extensão de seus poderes e principalmente limitou o Sukuna para a segunda luta. O jeito de resolver isso é bem simples. Jujutsu Kaisen precisava de um novo arco, e nem era tão difícil tematizar esse arco. Basicamente, os estudantes de Jujutsu teriam de evitar algo que o roteiro simplesmente jogou fora: a assimilação
evolução de Kenjaku. Um arco inteiro focado nisso, com uma construção considerável de personagem, pelo menos para o Itadori, e principalmente uma evolução de personagem para o Megumi, que simplesmente estava tendo muito destaque com aquele lance lá da irmã dele, e depois aquele negócio com a Anja. Parecia que o autor estava preparando algo grande, e simplesmente desistiu do nada. E isso nunca tinha acontecido até então. Jujutsu em geral é uma obra bem amarrada e que segue uma coerência absurda, e foi extremamente decepcionante ver o rumo que tomou o nosso menino Megumi. Além disso tudo, no final da obra, eles desistem de fazer um aprofundamento mental de como ficou a cabeça dele depois de deixar o Sukuna usar os seus poderes por tanto tempo, assim como, por exemplo, teve o mental do Itadori trabalhado lá no final de Shibuya. É algo tratado de maneira totalmente superficial, simplesmente ignoraram essa parte em relação ao Megumi. E a outra solução que resolveria esse problema era simplesmente manter o Gojo selado e não deixar o Sukuna absorver o Megumi, mas sim ele conseguir de outra forma utilizar o seu corpo original ou o corpo de outra pessoa. Só isso já acabaria com toda essa problemática e deixaria a história bem menos corrida no seu final. Por mais que eu não achei o final extremamente ruim, enquanto alguns falam, ele com certeza poderia ser melhor. Só que não adianta mais pensar no que poderia ou não ser melhor, e sim agradecer que não tivemos um final igual ao de Naruto. E tem um vídeo meu falando disso aqui no card, hein? Não esquece, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Valeu, tamo sempre junto e fui!